vontade. Eu prometi não falar professor, vou falar só Ettore. Fique à vontade, por favor, só Ettore. É Ettore mesmo? Ettore, como se tivesse acento no primeiro E. O bate-papo vai começar com uma folha em branco, vai ter um caos aqui logo, logo no finalzinho. Isso vai se transformar em um painel de ideias que você vai receber como um brinde, tá bom? Por ter aceitado me ajudar nesse projeto tão humilde, mas muito importante para mim, tá bom? Perfeito, perfeitíssimo. Vamos lá. Ettore. Ettore de quê, por favor? Ettore Stefani de Medeiros, Júlio. Nossa, mas o seu nome todo é chique demais, velho. Ettore Stefani de Medeiros? Exato. É que eu sou primo da Gwen Stefani, a cantora, por isso. Gente, que nome chique. É de onde, Ettore? Qual é a raiz desse nome? É italiano. É Italiano. italiano. Mais um italiano. Já temos um italiano aqui no canal, grande Antônio Bortoleto, já está disponível aí no canal. Agora vocês têm outro, agora tem outro. Então, já são dois italianos aí que estão enchendo o nosso país para vir roubar a nossa mão de obra. Italiano é bom, cara, italiano. Ettore, vamos lá. Tem algum porque assim, não tem como não perguntar, cara. Ettore tem algum algum filósofo, algum nome? Tem um pintor famoso chamado Ettore Marangoni, um artista. Inclusive, ele morou em Sorocaba, que é a cidade onde eu nasci. Olha que legal. E tem um cineasta que morreu recentemente, faleceu recentemente, o Ettore Scola. Então é engraçado, quando eu vou conversar com o pessoal do cinema, todo mundo sabe pronunciar meu nome, todo mundo sabe escrever meu nome, porque existe o Ettore Scola, que é um cineasta bem famoso, assim. Ettore Scola, bacana. Mas meus pais não deram o meu nome por conta de nenhum dos dois casos. Eles descobriram depois os Ettores. É porque conheceram uma pessoa com o nome Ettore, acharam bonito e deram o nome de Ettore. Que legal, cara. Que massa. Mas aí eu conto uma mentirinha, eu falo que eles se conheceram assistindo um filme do Ettore Scola, e daí eu sempre falo, conto uma história, faço um storytelling, assim, né, pra mais romantizada a história. Esse nosso colega que já está também aqui no canal, Antônio Bortoleto, ele fala, cara, na verdade eu não sei te falar de onde que é a minha família da Itália. Eu sei que é da Itália. Eu gosto de pensar que é daquela família mafiosa, clássica, sabe? Saiu fugido, saiu correndo lá da máfia italiana, junto com aquele povo lá. Eu acho mais chique contar assim. Se você for olhar, deve ser um monte de produtor de vinho que saiu fugido da guerra, né? Essa é a verdade. Não é o meu caso. Na verdade, eu sei de onde vem minha família lá. Vem da região de Pavia, que fica mais perto da região de Milão ali. Mas não tem nada a ver com a máfia, era um pessoal bem humilde. Ainda bem, né? Ettore, você já me respondeu uma coisa que eu ia perguntar, já conectando. Você, então, é de Sorocaba, originalmente? Isso, Sorocaba, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Para quem não conhece, é uma cidade perto da capital, longe, como é que é? Pertinho da capital, 80 quilômetros, mais ou menos. Legal. Dá para fazer bate e volta. Mas agora eu tô morando em BH. Bom, pandemia, moro em Sorocaba, mas fora a pandemia, moro em Belo Horizonte, então... Legal. E até para contextualizar também o porquê de você estar aqui, conheci o Ettore, gente, sendo aluno dele numa faculdade muito bacana, cursando MBA, e durante as aulas eu fiquei muito interessado em convidá-lo de uma maneira, né, extra classe, porque de verdade eu gostei da abordagem que ele trouxe, eu gostei da forma que ele conduziu a aula, e é raro a gente ver isso, principalmente em ambientes acadêmicos mais clássicos, assim, então foi esse o meu interesse, tá? Então por isso você está aqui hoje. E aí eu vou tentar conectar, Ettore, a sua experiência, o seu modo de ver a vida, não só como profissional de comunicação, mas com outras provocações, se você assim me permitir, tá bom? Vamos lá. Você é publicitário, Ettore, de formação? Conta um pouquinho da sua carreira, por favor. Claro, com certeza. Primeiro, valeu pelo convite, Júlio. Foi muito bom receber esse convite. É muito bom estar aqui. E Júlio tá falando, gente, né, que da abordagem diferente lá, mas eu aprendi muito com o Júlio também. Então, assim, também posso falar do professor Júlio, enquanto eu fui professor do Júlio, viu? Mas vamos lá, gente. Eu sou formado em publicidade e propaganda, eu tenho MBA em marketing digital,
mestrado em comunicação social, cursando doutorado em comunicação social. Já atuei em agências de gestão de marcas, cuidando principalmente de marcas de pequeno e médio porte, mas já atendi algumas maiores. Hoje trabalhando como freela e como consultor. Principalmente na área do digital mesmo. Então, daí passando por diferentes áreas, né? Google Ads, Facebook Ads, relacionamento em mídias sociais, produção de conteúdo, em diferentes áreas mesmo do marketing digital e da comunicação digital mercadológica. Muito legal. Mas espera aí, cara, eu fui numerando aqui um bacharelado em publicidade, um MBA, um mestrado e agora doutorado. Você tem, então, 70 anos de idade, então? Não, eu tenho 29. 29 anos? 29 anos, mas eu sou bem empolgado para estudar, Júlio. Eu gosto muito de estudar, eu sou bem nerdzão, assim. Então, eu fui emendando uma coisa na outra. Legal. Publicidade, MBA, mestrado e doutorado. A gente ainda precisa de escola ainda, Ettore? A gente tem que ir para a escola ainda? Como é que você vê isso? Eu sou totalmente suspeito para falar, porque eu sou professor, né? Então, eu acho que sim. Eu acredito em novos modelos de ensino, né? Eu acho que isso é muito importante se falar. Eu acho que o digital trouxe novos modos de aprender. Não que esses novos modos de aprender já não existissem antes do digital. Eu acho que existem diferentes tipos de saber. E eu acho que muitas vezes a gente supervaloriza o tipo de saber acadêmico, aquele teórico. E eu acho que esse é um tipo de saber que é muito importante, mas existem outros vários tipos de saber. O saber popular é um tipo de conhecimento. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: todo mundo é ignorante em alguma coisa. E todo mundo é muito sábio em alguma coisa. Todo mundo pode dar aula de alguma coisa. E todo mundo pode aprender muito em alguma coisa, né? E daí quando a gente pensa nessas frases que eu falei, eu acho que vai funcionar muito bem se você for ver um vídeo no YouTube de alguém que está ensinando alguma coisa para você, como se você for recorrer ao método tradicional de ir para uma faculdade, para uma universidade. Então, eu acho que assim, a escola é importante, mas ela não é a única forma de saber importante hoje. Então, se eu estou no ambiente tradicional de ensino, mas eu não estou só lá. E assim, palestra, curso, extracurricular, congresso, legal. Mas eu aprendo muito em roda de amigo. Muito, muito, muito. Eu aprendo muito batendo papo. Eu aprendo muito em vídeo de YouTube. Eu aprendo muito em saberes que muitas vezes não vão dar nenhum título para mim. E tá tudo bem. Porque é isso. Eu não tô ali para ter um título. Eu tô ali para aprender. Exclusivamente para aprender. Então, existem diferentes espaços de aprendizagem e que eles podem estar totalmente dialogando, né? Boa. E aqui, Ettore, dentro dessa sua linha de atuação como profissional, como é que você, eu vou aproveitar o momento que a gente está vivendo, né, nesse 2020, eu acho que é impossível você colocar todos aqui, mas se você puder compartilhar um ou dois, assim, quais são os maiores desafios que você está percebendo como profissional no branding, na produção de conteúdo, enfim, o que você mais vê de desafio nesse 2020 para as empresas que querem performar melhor as suas marcas, assim, o que de mais desafiador você está sentindo, cara? Tá. Acho que a primeira questão é como se aproximar do consumidor e se humanizar num período em que muitas vezes as vendas não vão acontecer como previsto, né? E daí fica aquela questão que marketing, venda, e daí você tem um momento que você tem que recontextualizar o seu processo de vendas, o seu processo de marketing, e daí que entra o branding. E daí você tem que pensar, como eu posso ajudar o meu consumidor, os meus públicos de interesse nesse momento, para além de uma fase de consumo? E daí quem estava investindo em gestão de marcas há muito tempo já entende a importância disso, de você compartilhar valores com os seus consumidores, né?
E é daí você produzir conteúdo que não tem foco em venda. É de você produzir conteúdo que tenha foco em acolhimento. É até um pouco contraditório, talvez, falar isso. Nossa, mas uma marca produzir conteúdo para acolhimento? Sim, sim, sim. Para segurança, para gerar aproximação, relacionamento. Porque não é só de venda que se faz uma marca. Não hoje, né? A gente está vivendo, a gente está em 2020, a gente está hoje em outros modelos de negócio. E eu acho que a pandemia veio acelerar isso de uma forma ainda mais intensa. E não é exagero, não é pleonasmo quando eu falo acelerar ainda mais, porque eu acho que isso já estava acelerado, e daí na pandemia veio ainda com mais força, né? Então, eu acho que esse é o desafio, principalmente para pequenas e médias empresas. Como trabalhar branding? Como você não só focar em venda, mas como você trabalhar com uma produção de conteúdo, com relacionamento com seus públicos de interesse, que extrapolem o seu produto em si, o seu serviço em si, mas que trabalhem com o universo da sua marca, mais a ver com causas sociais, mais a ver com ideais, e que façam com que você tenha uma aproximação em nível emocional, em nível afetivo, e não mais objetivo. Eu acho que esse é o principal desafio. É um baita desafio. Então, aproveitando e me conectando a outro questionamento que eu quero trazer para você, você deve ter acompanhado o episódio daquela diretora, daquela fintech, que teve aquele episódio, né, no programa de entrevista, sobre a real representatividade, né, das pessoas em suas empresas, e não estou aqui, não é a minha intenção julgar, muito pelo contrário, eu vejo isso como uma oportunidade incrível da gente amadurecer, compreender, sem julgamentos. Então, com esse disclaimer, eu gostaria de passar essa bola para você, assim, como que você vê isso? Aí a gente pode trazer para o nosso universo do comunicação para a gente não expandir muito, assim, mas como é que o Ettore enxerga isso? Sobre representatividade, sobre a real representatividade, onde é discurso, onde não é, e como é que você vê essa jornada? Cara, a gente está indo mesmo para um caminho, né, que as marcas precisam ir, ou a gente está gerando só bytes e bytes na internet? Como é que você vê isso, Ettore, por favor? Ai, Julia, você sabe, eu adoro essa discussão. Eu super tenho interesse nela, eu acho super interessante. Inclusive, estava batendo um papo com uma turma a respeito disso ontem, né? Esse caso específico que você está citando, eu acho que é uma pena que ele aconteceu, mas é principalmente uma pena que ele aconteceu num momento em que outra marca está fazendo um movimento oposto, né? Uma grande marca brasileira resolveu fazer um movimento oposto, né? E de realizar um processo de trainee só para pessoas negras, né? Então, assim, a discussão já estava super acalorada, está super acalorada, e daí a gente vê outra marca, essa marca que você está citando, de fintech, né? Que é muito bem amada, né? Entrando nessa. Então, acho que é uma ótima oportunidade, como você falou, dela entrar num processo de aprendizagem. Perfeito, acho que. E já estão entrando nesse processo, né? Já se retrataram, já estão falando aí de como vão se reposicionar, o que eu acho bem perfeito. O que eu acredito que isso traz? As marcas hoje, elas ocupam um lugar bastante curioso na vida das pessoas. A gente está vivendo muitas crises ao mesmo tempo, né? A gente está vivendo uma crise sanitária, a gente está vivendo crise política, a gente está vivendo crise econômica, e não só pensando em nível Brasil, a gente pode pensar isso em nível global, né? A gente está vivendo aí num sistema neoliberal em que as empresas ocupam um lugar muito, muito forte na vida das pessoas. Então, as marcas estão sendo cobradas de serem humanizadas, a gente quer ver quem são as marcas, quem são as pessoas por trás das marcas, né? As marcas não estão mais naquele pedestal e a gente fala, nossa, não alcanço, né? Hoje a gente quer alcançar as marcas, a gente quer se relacionar com elas, né? Um movimento trazido pelo digital, inclusive, né? E as marcas estão sendo cobradas de não serem principalmente fornecedoras de serviços e de produtos. Mas já que eu estou dando meu dinheiro para você, eu quero ver se você se encaixa com o que eu acredito a respeito do mundo, né? Dos meus valores e tudo mais.
E daí, nesse movimento, as marcas estão sendo cobradas de serem vulneráveis e, ao mesmo tempo, de se posicionarem sobre assuntos polêmicos, né? E daí surgiu, óbvio, o marketing da lacração, né? Então, você vai lá, faz uma ótima campanha de marketing de lacração, e daí tem aquela frase, quem não lacra, não lucra, né? E daí tem muitas marcas que fazem uma ótima campanha de marketing, de publicidade, com vários corpos, apostando na diversidade, mas em nível interno está pá, 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 pá. Ninguém se importa com isso, né? Mas isso já existe várias patrulhas, e a gente pode falar de algumas patrulhas positivas, outras negativas, mas que o pessoal está lá com a lupinha analisando. Opa, essa marca está sendo coerente com o seu discurso? Isso é só marketing de lacração ou ela aplica isso na essência da marca dela, né? E daí tem algumas marcas que eu acredito que têm sido muito felizes de manter essa coerência internamente e externamente. Da gente conseguir ver que elas estão apostando em contratações de pessoas de diversidade, né, que aposta na diversidade na contratação, de fazer um treinamento interessante, né, de equipe para atender pessoas que escapam das normas sociais. E daí a gente vê que não é só discurso, a gente vê também que faz parte da essência dela. Eu acho que essas marcas que estão conseguindo fazer isso de modo sério e de modo estruturado e manter essa linha de coerência vão perdurar no futuro. E acho que é isso, né? A gente consegue ver coerência com o tempo. Então, essa marca que você está vendo, a gente vai ver se ela realmente está tendo um momento de retratação interessante ou interesseiro com o tempo. A gente vai conseguir perceber isso com o tempo, né? A outra marca que fez isso, esse processo. Interessante ou interesseiro, gostei de duas abordagens que você trouxe. A coerência, ela está relativada ao tempo. E aí os consumidores vão começar a observar melhor se é interessada ou interesseira. Perfeito, obrigado. Imagina, imagina. É porque eu acho que é isso, a gente não consegue saber logo de cara, a gente consegue ficar com o pé atrás logo de cara. Mas ver mesmo se aquilo vai acontecer ou não é com o tempo, né? E daí a gente consegue ver, a gente começa a ver vários movimentos, né? Então, por exemplo, teve uma companhia há 2 anos, mais ou menos, teve uma grande empresa que vende café, que fechou todas as suas lojas nos Estados Unidos para oferecer um treinamento antirracismo após ter passado por um grande problema de racismo em uma das suas lojas. Então, o que ela quis fazer? Ela quis ali fazer, olha, gente, aconteceu um problema racista em uma das minhas lojas, por meio de um vendedor meu, aconteceu, foi muito sério o caso, envolveu polícia e tudo mais, envolveu uma repercussão enorme em nível de mídias sociais, mas isso não é a nossa marca, isso não é a nossa essência. Nós vamos fechar todas as nossas lojas para manter a nossa coerência de marca e fazer um treinamento antirracista. Vocês imaginam o que é em nível de faturamento para uma empresa internacional, né? Fechar um dia todas as lojas dos Estados Unidos, né? E dela resolveu bancar isso. Então a gente vai começando a ver quais são as ações das marcas para manterem a sua coerência, e aí a gente consegue ver, é só discurso ou não é só discurso, né? Eu acho que esse movimento, essa empresa que eu citei, do Trainee, eu acho que ela abriu uma porta que agora vão começar a fazer várias outras também, vão começar a abrir essas portas. Já começou, né? Outras já começaram a abrir essas portas. Então, que bom. O marketing é interesseiro, né, Júlia? A gente sabe disso. A gente sabe que o objetivo é vender. O marketing não vai transformar o mundo, mas ele pode oferecer algumas mudanças interessantes, né? Sensacional. Eu embaralho as perguntas propositalmente, tá bom? Então, voltando aqui na Claro. sua carreira, professor, de uma maneira surpreendente, apesar do canal ser pequenininho e estar começando agora, pelo que eu estou acompanhando e vendo, a maioria das pessoas são jovens, para minha surpresa, que estão assistindo, sabe? E isso eu achei um barato, porque são pessoas procurando referências mesmo, né? Como você falou, né? A gente tem muito conteúdo para poder pesquisar e aprender, e trazer pessoas que estão, né, de fato ali na linha de frente trabalhando, está ajudando muito essa meninada, sabe? Isso me deixou muito feliz. Então, aproveitando isso, você tem
apenas, relativamente, 29 anos, né? Porque o apenas pode ser uma variável, né? O fato é que 29 anos, para quem tem já um doutorado, ainda mais estando no país que a gente está, é um pouco curioso, um pouco raro, né? E difícil. Por que eu estou dizendo isso? Para essas pessoas jovens que estão entrando, que estão lutando, que estão querendo estudar, o que você sugere, assim, se é que é possível sugerir? Porque você também é consultor, você também é professor, e você está fazendo doutorado, que não é nada simples. Então, para aquela pessoa que olha e fala assim, não vou dar conta, porque eu tenho que trabalhar, o que você sugere, Héctor, assim, para essa meninada que está querendo entrar nesse ramo aí? Porque não dá Uhum. para desvincular uma coisa da outra, né? Se eu só trabalhar, eu não tenho a literatura, e a só literatura também eu não aplico. E como é que você consegue conciliar tudo isso? Qual que é o segredo? Ai, que pergunta difícil, Júlio, mas vamos lá. É, eu acho que assim, bom, primeiro eu não terminei meu doutorado ainda, eu tenho muita coisa ainda para fazer dele, socorro, não sou doutor ainda não. Tem bastante coisa. Mas acho que a primeira coisa que eu posso enumerar é eu sou muito privilegiado. Então, assim, eu tenho muita sorte. Então, meus pais me bancaram na faculdade, eu não precisei trabalhar na faculdade, eu pude estagiar na faculdade, na minha área. Eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas que podem fazer a faculdade, tem que fazer a faculdade à noite e trabalhar fora da área durante o dia. Então, assim, muitas coisas do que eu consegui hoje, assim, com 29 anos, não foi por conta só do meu esforço, foi porque eu tenho privilégios. Então, assim, acho que essa é a primeira coisa. Então, para, por exemplo, passar no mestrado, doutorado, tem que ter curso de línguas. Eu tive cursos de línguas antes. Então, eu sei que não posso falar que é só esforço meu. Tem esforço meu, mas tem muita coisa de privilégio. E eu e isso cabe a agradecer aos meus pais imensamente por terem oferecido tudo isso a mim, né? Eu acho que o que eu posso falar é um passo de cada vez, Júlio. Um passo de cada vez. Eu acho que a gente vai estar lidando no mercado com concorrência desleais. Essa é uma realidade. O mercado, infelizmente, ele não é equitativo, ele não é igualitário. Eu acho que ele está caminhando para isso, mas ainda em passos de formiguinha, tem muita coisa a melhorar. Hoje as empresas, como a gente citou, né, estão buscando uma variedade maior de pessoas, uma diversidade maior de pessoas, mas isso é ainda o início, né? Então, eu acho que entenda seus limites, entenda o que você consegue fazer, mas dê o seu melhor dentro do que você consegue fazer. É meio clichê isso que eu estou falando, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que outras dicas que eu posso oferecer esteja ao lado de pessoas e empresas que te apoiem. Do mesmo modo que falam assim, as empresas apontam e falam, esse funcionário não é para mim, esse colaborador não dá para mim, o inverso também se aplica, sabe? Eu acho que as pessoas jovens, acho que achei super bacana que você falou que tem vários jovens agora que estão começando aí, que a maioria do pessoal que está assistindo o canal são pessoas jovens, é de pensar em novos modelos de negócio, para além daqueles modelos bem tradicionais, sabe? Trabalhar em agência, ou se é do jornalismo, trabalhar em jornal, né? Tem muita gente aí conseguindo ser o seu próprio, montando seu próprio negócio, sendo seu influenciador, você sendo influenciador, você sendo, e quando eu digo influenciador, não é aquele blogueirinho, blogueirinha, não é no sentido pejorativo, não, que eu acho que tem várias pessoas que estão conseguindo dar seus corres fazendo isso bem, sabe? Então, pensar em outros modelos de negócio e se valorizar, porque eu acho que de onde você vem, com a sua experiência, você tem muito a oferecer para o lugar onde você está indo. Independentemente da sua formação, independente das leituras que você tem, né? Eu acho que cada um carrega uma bagagem única e eu acho que a gente precisa aprender a valorizar a bagagem que cada um tem, independentemente da instituição onde você vem, do tempo que você tem para fazer leituras ou não.
Eu tenho esse perfil bem, nossa, vou fazer muita coisa ao mesmo tempo, vou ir para o mercado, vou ir para academia, vou dar aula, mas isso sou eu, né? E eu acho que eu dou conta disso porque isso sou eu. Eu acho que eu, desde criança, aprendi a dar conta disso, fui incentivado a dar isso, mas essa é a minha história, né? E eu acho que cada um tem sua história, cada um tem seu modo de se construir, e essas diferenças, quando unidas, acho que é isso que traz algo bom para uma equipe, sabe? Porque assim, eu acho que seria muito chato se eu fosse trabalhar com várias pessoas parecidas comigo. Eu acho que seria muito chato. Seria muito convergente, todo mundo ia concordar com tudo, mas ia ser muito chato. Verdade. O Héctor, eu costumo dizer, para mim e para pessoas que gostam de divergir e convergir, igual a gente fez muito em sala de aula, né? Eu achei maravilhoso. Eu costumo dizer que a inveja é um veneno caseiro, sabe? E, é, e, e eu, sendo fabricante desse veneno, eu conecto a próxima pergunta para você, assim. O fato de você ser jovem e ter títulos interessantíssimos e uma capacidade muito interessante de leitura de mundo e de mercado, nos faz não quero abrir porque eu estou generalizando, faz o Júlio fabricar esse veneninho caseiro. E por que eu estou dizendo isso? Uma, para abrir, né, esse sentimento que é tão difícil de lidar, né? E aí, como é que você recebe isso, né? Porque, o que eu estou dizendo com isso? Você mesmo disse que é privilegiado e aproveitar todas essas oportunidades para estar onde você está e chegar onde você quer chegar. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma leitura de mundo e de mercado muito humana. Isso é inegável, né? O que parece não ser um padrão, né? De onde vem isso, Héctor? É sorte também? Você nasceu assim? Ou não? O que te faz ser uma pessoa tão humana, trabalhando num mercado tão frio desse, mesmo tendo todos esses componentes aí de oportunidades que você teve? Cara, o que você acha disso? Aí vou começar falando da inveja, Júlio, porque eu acho que a inveja, ela pode ser... A gente taxa a inveja como algo muito negativo, né? E um dia eu estava trabalhando com isso com a minha psicóloga, eu falei assim, ai, eu sou invejoso. Cheguei para ela e falei assim, ai, eu sou invejoso. E eu estava muito triste com isso. Ai, porque tem uma pessoa... Eu sou invejoso. Pronto, Cheguei, falei assim, ai, eu sou invejoso. Cheguei para ela, ai, tem uma pessoa, ela é minha amiga. Eu falei para ela. E eu acho ela muito foda, eu admiro ela pra caramba. E daí ela faz tudo isso, e daí eu quero ser como ela. E é isso, e eu tenho inveja dela. E daí a minha psicóloga perguntou assim pra mim: o que você faz com a sua inveja? Daí eu corro atrás para ser como ela, para ser como essa pessoa que eu admiro. E dela, você faz alguma coisa ruim com a sua inveja? E deu ruim? Não. Dela, você menospreza essa pessoa, você trata mal essa pessoa? Deu, não, eu quero essa pessoa próximo de mim, ela é minha amiga, tipo, quanto mais eu puder estar perto dela, melhor, tipo, eu quero saber como ela consegue as coisas, eu quero estar próximo dela, eu busco dicas com ela, eu admiro ela, ela é um exemplo para mim. Dela, então nem toda inveja é negativa. E daí quando ela falou isso, eu falei, nossa. E daí eu passei a ver a inveja de outro jeito. Claro que acho que existe a inveja de puxar o tapete, mas não, essa pessoa eu admiro, eu vejo tudo que ela posta, eu falo, meu, e ela me inspira. E outra questão da inveja é, a Gabriela Prioli, onde ela falou assim, a gente vê um recorte das pessoas, Júlio. A gente não vê tudo das pessoas. E eu sou inseguro pra caramba. Toda vez que eu vou entrar numa sala de aula, eu tô tremendo por dentro. A gente só aprende a parecer seguro. E daí tem uma frase, assim, que é ótima, de uma psicóloga, que é fake it until you become it, que é finge até que você se torne aquilo. Que ela é uma professora também, e você vai fingindo, é basicamente assim, quando eu vou entrar em sala de aula, quando eu vou entrar para defender alguma coisa, eu vou falar assim, meu, eu vou incorporar o Héctor que eu ainda não sou, mas que eu vou ser um dia.
E naquele momento eu vou ser aquele hétero. Eu não sou, eu sei que eu não sou ainda. Mas aí, de tanto que eu finjo que eu sou aquele hétero, um dia eu vou me tornar aquele hétero. Então, acho que passa assim, porque acho que assim, seria muito interessante se as pessoas, às vezes, vissem as conversas que eu tenho com a minha psicóloga, que é basicamente assim, nossa, eu tô morrendo de medo. Nossa, tem que fazer tal coisa. Nossa, mas eu não tenho conhecimento. Como é que eu vou dar tal aula? E daí, assim, e daí a gente sempre vê um recorte das pessoas, né? Aí você chega na sala de aula, assim, frião e nariz em pé, né, galera? Não, Era que você pegou ali nervosão, né? não, pra vocês terem noção, gente, na primeira aula eu faço sempre a pergunta, quais são as expectativas de vocês, né? E Júlio falou assim, as minhas expectativas com a sua aula são altíssimas. Nossa, na hora, me deu um gelo, eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou conquistar o coração desse aluno, desse Júlio? E daí Júlio também falou, eu também sou professor. Eu dei aula na mesma instituição onde você fez MBA. E daí na hora eu fui dentro, e daí eu só falei assim, claro, Júlio, vamos lá, estamos aqui para isso. Dedinho o pé na xícara. Mas fui dentro, assim, nervoso, né? Então também tem essa coisa, a gente vê um recorte, né? Mas a parte humana, Júlio, eu acho que uma coisa assim, eu faço parte de uma minoria social, né? Eu sou gay e eu já sofri muita homofobia, eu estudo homofobia e eu acho que isso me fez desenvolver um olhar mais sensível para o mundo, né? Eu ainda sofro homofobia, então acho que isso me fez ter um olhar. Não que uma pessoa que não faça parte de uma minoria social não possa ter um olhar sensível. Eu acho que não, eu acho que pode, eu acho que deve, inclusive, né? Mas eu acho que desde criança eu entendi o que é. Eu tive vários privilégios. Então, eu tive privilégio pela minha cor, eu tive privilégio pela minha classe social, eu tive privilégio pela minha escolaridade, pelo meu gênero, mas eu não tive privilégio pela minha orientação sexual. E eu acho que eu consegui, ao menos um pouco, e assim, óbvio que tem vários homens gays que são muito escrotos, que são muito sem noção, que é isso, né? Que não vão sair do lugar de privilégio por serem homens, brancos e tudo mais. Mas eu acho que nesse lugar meu eu consegui entender um pouquinho de o que é estar no lugar do outro. Então, quando eu estou lidando, conhecendo pessoas de outras minorias sociais, eu penso na minoria social de que eu faço parte. E eu acho que eu tenho um pouquinho de empatia, pelo menos um pouco de empatia. Então, talvez eu acho que esse meu lado humano tenha vindo disso, né? Eu também tenho a agradecer muito a minha irmã, que minha irmã ela é 10 anos mais velha que eu. Quando eu estava assim, me entendendo um pouquinho, começando a sofrer homofobia, ela estava na faculdade, cursando jornalismo, com um olhar muito de humanas, e ela me explicava muita coisa que eu falava, nossa, o mundo é diverso, o mundo é diferente. E eu aprendi ali que ser diferente estava tudo bem. E eu acho que eu cresci com esse exemplo dela, tendo vários amigos que eram diferentes. Então eu lembro dela chegando e falando vários, nossa, eu tenho um amigo com tal, tal, tal perfil. E eu que vivia, que não tinha, a gente não tinha ainda, né, uma representatividade muito grande nas mídias, né? Eu tinha representatividade, às vezes, nos amigos dela. E daí eu via que tudo bem as pessoas serem diferentes, né? Então, acho que esse olhar me permitiu ter uma visão um pouco mais humana sobre o mundo, né? E daí, na faculdade, a gente faz comunicação, daí a gente também tem isso. No mestrado, daí já na faculdade eu estudei homofobia, no mestrado também, agora no doutorado também. E agora no doutorado eu estou me aproximando de outras minorias sociais, estudando outras minorias sociais. Então, também isso me permitiu desenvolver um olhar um pouco mais empático e atento àquilo que eu não vivo, mas que eu posso imaginar, ao menos que um pouquinho, o que é viver. Entendi. Isso me conecta até um debate que a gente teve em sala de aula, e aquele dia eu saí de lá com muito aprendizado e totalmente conectado ao conteúdo do marketing. Uma coisa que eu gostava das aulas suas era isso, assim, a gente se divergia, mas sem perder o foco do tema, né?
E aí eu gostaria até de compartilhar isso, porque eu falei, cara, é aprendizado demais, assim. A gente estava falando sobre minorias e homossexuais, negros, e aí eu trouxe 2 exemplos na sala, não sei se você lembra. Eu falei, gente, mas olha só, na década de 90, claro, em tom de provocação, né? Na década de 90, a gente tinha a Vera Verão, tinha o Sebastian, né? Na CIA, maravilhoso Sebastian e tal. E também tinha o Silvio Santos com aqueles programas dele do travesti, né, do transformista e tal. E aí foi muito interessante, porque de uma forma muito elegante a gente debateu isso na sala de aula, você moderou muito bem ali, controlou a discussão, e uma colega nossa falou, cara, mas olha só, o Sebastian, ok, bailarino, ator, maravilhoso, ganhou dinheiro, sucesso, sendo que ele é, com todo o talento dele. A parte do Silvio Santos eu discordo, porque ele trazia a coisa como alegoria, para as pessoas rirem daquilo. Aquilo, cara, é sensacional, porque é isso, né? Eu sou de uma geração que saiu do 80 e navegou no 90, 2000, e quando você percebe que, na verdade, a gente ria da pessoa, né? Não ria com a pessoa. É muito diferente, né? Então, gostaria de deixar isso bem registrado, porque eu não tenho o menor problema de ouvir e falar, cara, sensacional. É isso, Júlio. Vamos entender que uma coisa é você colocar aquilo como uma alegoria, né? E outra como um profissional. Ninguém ria do Sebastião, né? Ninguém ria dele. Muito pelo contrário. Ele não tinha mais agenda para entrevista, para roupa, né? Para seminários e tal. Já o ponto do Silvio Santos e outros programas trazia aquilo como apontar o dedo e rir, né? Eu estou contando essa historinha, gostaria de deixar isso registrado para emendar outra pergunta, assim. Você está vendo, você tem um olhar positivo sobre isso, Héctor? Assim, a gente está aprendendo, a gente está deixando de rir dessas pessoas e respeitá-las, ou não? Você acha que a gente ainda tem coisas para resolver ainda? Como é que você vê isso, cara? Eu acredito que a gente está avançando, Júlio. Eu acredito que, inclusive, o marketing e a publicidade têm um papel importante nisso. Não é um papel decisivo, não é o papel mais importante. Eu acho que o marketing pega carona na cauda desse cometa, né? Não é transformador, mas assim, aproveita do que está sendo debatido e pega carona. Então, esse tem mais importância do movimento, dos movimentos sociais que estão trazendo isso com muita força. Então, sim, eu acho que o digital também trouxe muito isso. Antes a gente via muito a mídia tradicional colocando de forma muito tímida. O digital trouxe, de repente a gente vê, nossa, tem a pessoa lá do interior de uma cidade lá do norte, de um estado do norte, fazendo uma performance caseira, colocando nas mídias sociais e viralizando, de repente tá na Eliana, tá na Xuxa, tá no Rodrigo Faro, né? De repente de uma travesti, de um homem gay, um adolescente, fazendo ali essa performance, e daí inverte um pouco essa lógica. Eu não estou mais rindo daquela pessoa, eu estou admirando-a, e isso oferece subsídio para que outras pessoas, também nos interiores, ou também nas capitais, falem, eu não estou só, eu não estou sozinha, eu não estou sozinho. Existem outras pessoas que também se expressam do mesmo modo que eu me expresso, ou como eu gostaria de me expressar. Então, acho que o digital abriu esse espaço muito significativo, né? Por meio do YouTube, principalmente, do Facebook, né? Do Instagram. Mas ainda a gente tem muito, muito, e quando eu digo muito, é muito mesmo, a melhorar. Então, a gente ainda vê o jornalismo policialesco, que coloca ainda as travestis, principalmente as pessoas trans, como foco de piada, aquele jornalismo que fica na frente da delegacia, esperando acontecer algum caso, e muitas vezes aparecem pessoas trans e travestis ali, e travestis que estão envolvidas em alguma situação relacionada com prostituição, que são profissionais do sexo, e isso ainda é motivo de chacota. Muitas vezes essas pessoas conseguem inverter o jogo e elas ocupam toda a cena. Elas são tão hábeis e tão, assim, astutas em se relacionar com a câmera, e daí elas mesmas conseguem inverter o jogo, o que eu acho muito interessante. Mas a intenção ainda dos jornalistas, das jornalistas ali, principalmente dos jornalistas,
é causar um efeito de chacota. A gente vê ainda pessoal dos programas de auditório fazendo isso, de tentando gerar essa provocação. Então, ainda acho que a gente dá passos para frente, a gente dá passos para trás. Acho que ainda a gente não teve o impulso de passo para frente, sabe? Mas o digital está trazendo esse movimento e é isso, né? É aquela frase, né? Coloca a cara no sol, Mona. Coloca a cara no sol, mana. Eu acho que as pessoas de minorias sociais estão colocando a cara. E daí, quando eu digo de minorias sociais, são de várias minorias sociais, né? São as pessoas deficientes, com deficiência, são as pessoas negras, são as pessoas LGBTQI+, são as mulheres feministas. Eu acho que a gente não tá mais aceitando ficar no armário, na senzala, na cozinha, no gueto. Não. A gente vai ocupar lugares que a gente quer ocupar. Que sensacional. Você colocou de forma setorizada uma analogia interessante. Não quero mais ficar na cozinha, não quero ficar mais na senzala, não quero ficar mais no armário. O mundo é nosso, né? Então, exato. ora bolas. Por que a gente está colocando pessoas em setores, né? Exato. Héctor, para o finalzinho aqui, cara, eu vou te fazer uma pergunta agora polêmica que, rapaz, eu quero ver você responder isso, porque pode comprometer toda a sua carreira agora. Vamos lá. Onde é melhor de morar? Belo Horizonte ou São Paulo? Belo Horizonte. Já assim, sem pensar? Belo Horizonte, não tem nem o que responder. Belo Horizonte. Assim, São Paulo, capital, eu nem digo porque eu não tenho nenhuma vontade de morar em São Paulo, capital. Não tenho mesmo. Sou um paulista, gente, mas eu não sou super fã do estado de São Paulo, não. Talvez no interior de São Paulo até que moraria, mas Belo Horizonte. Não gostei de começar a morar em Belo Horizonte quando eu cheguei, porque achei muito grande a cidade. Mas, olha, quero voltar. Depois de pandemia, quero voltar. E é BH. BH. Ai, o clima. Eu morei no Rio Grande do Sul também. E a minha resposta é Belo Horizonte. O pessoal lá tem uns projetos estranhos de separar o país, né? Não entendo. Não, mas é BH. O clima, as pessoas, os pontos turísticos, o estado inteiro é BH. É Minas Gerais, com certeza. Sensacional Minas Gerais, né? Nossa com certeza. Senhora. Héctor, penúltima pergunta. O que é família, Héctor, afinal de contas? Família é o que a gente escolhe que completa o nosso coração. E daí pode ser a família de sangue, pode ser a família, no caso, biológica, né? Pode ser a família não biológica, pode ser a família de amigos, pode ser a família pet, pode ser a família do trabalho, pode ser... Família é um conceito amplo que deve ser dilatado, esticado, para tudo que cabe no nosso coração. Família deve ser um conceito dilatado. Olha, gente, que coisa sensacional. Na verdade, principalmente pensando nas minorias sociais, assim, né? Que em algumas minorias sociais, que muitas vezes não são as pessoas, não é a família biológica. São as pessoas, são outras pessoas. Imagino. Sensacional. Família é um elástico. Héctor, na verdade, a penúltima pergunta é agora. Para quem quer começar nesse mundo louco e tão dinâmico que é o mercado digital, comunicação, por onde eu começo? Onde que eu vou primeiro? O que eu faço? Cara, eu quero ser um Héctor. E aí? O que eu faço? Por onde eu começo, assim? Para onde eu vou? O que eu falaria não seja o Héctor, seja você. Eu começaria respondendo isso, né? Não, seja você, não seja o Héctor. Sensacional. Eu diria assim, qualquer experiência é válida. Então, dentro do digital e fora do digital, a gente tem aquela mania assim, nossa, eu preciso entender de marketing, eu preciso entender de marketing digital, de comunicação digital, deixa eu fazer todos os cursos do meio. Experiência fora do meio é extremamente essencial para você exercitar a sua criatividade e você entender do mercado como um todo. Ir ao cinema, ir a show, conversar com pessoa que não tem nada a ver com você, faça isso. Saia da bolha do digital, saia da bolha do marketing. Eu acho que essa é o que é essencial, sabe? Então, continue cultivando as pessoas que não têm nada a ver com a bolha do marketing digital e do digital. Acho que essa é a primeira questão. A segunda, também esteja na bolha. Saiba sair da bolha, mas também esteja na bolha. Faça vários cursos gratuitos. Então, a gente tem cursos gratuitos aí
de várias áreas, né? A gente tem aí a Rock Content, a Resultados Digitais, HubSpot, tem alguns cursos mais baratos da Udemy. Dá para fazer esses cursos para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Veja conteúdos disponíveis no YouTube. Siga as pessoas que você curte no Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga os influenciadores digitais, aqueles que têm a ver com marketing digital, aqueles que não têm a ver com marketing digital. Se eu puder recomendar hoje um podcast, deixa eu pegar o nome dele, que eu sempre confundo o nome dele. Mas um podcast que eu amo, amo. Ele é focado em publicidade, gente, mas dá pra gente pensar em comunicação de um modo bem geral, em marketing de um modo bem geral, tá? Uhum. Publicidade não é só isso aí, tá? O nome do podcast? Desculpa, propaganda não é só isso aí. Propaganda não é isso aí. É do Lucas Schutz, lá do Rio Grande do Sul. Ele é fantástico, podcast, recomendo. Pessoas para seguir, que daí tem um olhar um pouco mais técnico, né, sobre o meio. Marta Gabriel, Rafael Kiso, Camila Porto, Fábio Lima e Conrado Vaz. São as pessoas que eu indico assim. Tem um pessoal também de que tem uma questão mais racial do mercado, que é Indique uma Preta, que também é legal. É podcast. Eu acho que é um Instagram, eu não sei se elas têm um podcast. Eu conheço pelo Instagram. Boa. Acho que são essas as indicações que eu faço, assim. Que bom, que bom. Pense dentro do mercado, mas sempre pense fora dele também. Sensacional. Tori, olha só como é que fica o moral do caos. Adoro! Não tem ordem, não tem lógica, mas isso vai virar depois um painel muito bonito com as suas ideias desenhadas. Muito chique mesmo, fica um trabalho muito legal. Você vai receber um brinde de agradecimento a ter doado esse tempo para a gente aqui, que é tão caro hoje em dia, né, o tempo das pessoas, então é uma forma de agradecer a quem está me ajudando. E a pergunta que é necessária para poder compilar o mosaico, cara. Qual que é o seu elemento raiz, Héctor? Pergunta difícil. Essa é a mais difícil de todas, Júlio. Meu elemento raiz... Troca. Troca. Eu acho que é troca. E eu sou prova que na sala de aula você teve essa preocupação muito nobre de estimular isso e, cara, sensacional. Fica aqui o parabéns de novo, porque eu não sei se é porque a gente está tão acostumado com o professor ruim, e eu não estou falando que eu sou bom, porque eu sou ruim também. É nada, até parece. Quando a gente vê não é assim, não é falando de genialidade, nem nada disso, mas essa preocupação da troca, isso eu acho fundamental. Você falou de novos meios de educação, é um desafio e tanto nas nossas mãos, e para mim um dos componentes mais essenciais para a nova forma de ensinar é a troca. Até que tem escolas remodelando salas de aula, né? Modelo aquário, modelo circular, o professor se senta no meio dos alunos, enfim, tem muita forma de fazer. E esse seu elemento raiz faz todo sentido com o caos, né? Assim, isso aqui, a troca é a cola disso aqui tudo, né? E é isso. Muito obrigado, Héctor. Mas qual que é o seu elemento raiz? Eu fiquei curioso, Júlio. Não posso falar, faz parte do projeto. Ah, sacana. Para deixar tudo... não, gente, não pode dar spoiler. O Júlio uma hora vai falar, imagina, então, assim. Essa primeira temporada tá ficando incrível, tem muita gente já legal ali no Mosaico. A segunda temporada vão vir pessoas também incríveis, e esse mosaico tá tomando forma. E depois tem uma surpresa muito legal para todo mundo. Arrasou. Como é que as pessoas se conectam e como é que sai um elemento disso tudo. Essa é a ideia, esse é o conceito, sabe? E tá ficando sensacional, cara. É isso, Héctor. Falei demais, desculpa ter tomado seu tempo. Imagina. Muito obrigado. Não, a gente trocou nesse tempo, arrasou.
Toma muito cuidado aí pra você não tropeçar e fazer um pós-doc já amanhã, porque segura essa onda, cara. Para de estudar um pouco, vai passear, vai Eu preciso mesmo. dar uma relaxada que a Mais gente tá precisando. parecida. Obrigado, Anthony, de verdade. Obrigado você, Júlio. Muito obrigado pela troca. Conte sempre comigo. Vamos juntos sempre. Muito obrigado e parabéns pelo projeto, que vai Obrigado. longe e que merece auto-reconhecimento. Isso é troca também. Você falou, isso é uma troca. O que você está propondo aqui são várias trocas. Muito obrigado. Conte comigo. Valeu, Anthony. Fica com Deus, cara. Tchau, Você tchau. também. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.